Fala, trader. Beleza aí? Vamos então para o vídeo de hoje aqui, onde eu vou mostrar os melhores pontos onde a gente teve aqui as melhores oportunidades do dia. Eu vou explicar todo o contexto do pregão de hoje. Aqui eu tenho o contexto semanal e observa que o preço ele fica negociando aqui nesse intervalo dessa área de valor. Ele faz uma lateralização aqui, consolida nessa região. E ontem ele fez um movimento de tocar a extremidade inferior, a extremidade superior, e ele parou em cima dessas duas POCs aqui. Hoje, o preço já abriu acima da POC, rompendo essa região aqui, que é uma região bem importante. E ao romper essa região, ele vai ter como alternativa de novas regiões de área de valor essas duas áreas de valor aqui de cima. Então, observa que o preço ele tem um vácuo aqui embaixo, tem esse gap aqui embaixo, seria uma possibilidade o preço vir testar esse gap aqui embaixo e ele não veio. Então, pode ser que no futuro ele retorne aqui. Mas hoje o preço ele já rompeu essa região aqui de cima e quando ele rompe essa área de valor, ele ativa o princípio da continuidade dentro do contexto semanal. Paralelamente, quando ele ativa esse contexto de continuidade no semanal, ele acaba ativando um princípio de reversão no mensal, porque eu tenho essa VH, VAL, e ao romper ela, ele adentra de volta dentro dessa área de valor do mensal. E ele também ele já vai rompendo essa VWAP aqui, que é a VWAP do ponto de controle dos compradores lá de trás. Então, ele ativa aqui uma reversão por voltar a negociar dentro dessa área de valor mensal e uma continuidade por sair dessa estrutura do semanal. Eu observo que ele vai deixando as VWAP para baixo. E aí eu tenho como alvo essa região da VWAP, do mensal aqui, ó, onde ele vem buscar a VWAP mensal. Então, é um possível alvo na estrutura maior. E dentro do contexto semanal, eu tenho essa VAL da semana S-3 e da semana S-4. Então, eu tenho aqui esse contexto de semanal aqui. Então, seriam dois alvos possíveis de ele vir buscar. E aí, se eu pegar contexto de espelhamento e eu pegar esse fundo aqui e esse topo e eu espelhar, eu tenho uma confluência de segundo e terceiro alvo, primeiro e segundo alvo aqui nessa região das áreas de valor. Então, eu tenho esse contexto aqui no macro. Tá, mas aí como é que fica as entradas, as operações para executar? Dentro da estrutura do diário, a gente começa a ver possibilidades de entrada. Quando ele entra na área de valor mensal e sai da área de valor semanal, ele faz esse movimento aqui, ó, e ele volta testando e faz esse teste aqui. Faz um teste bem curto. Ele não chegou nem vir dentro da estrutura do diário aqui. Porém, quando eu olho dentro do contexto do fluxo de ordem e eu faço a marcação de todos os cenários, as confluências de todos os cenários, mensal, semanal e diário, olha o que o mercado faz. Ele rompe, olha a quantidade de regiões, níveis operacionais de venda que ele rompe. Ele rompeu 4 VH diária e rompeu a VH semanal e adentrou no mensal. Então, quando ele vem fazendo pullback, ele faz um volumão saindo, olha só, gerou aceitação fora dessas áreas de valor. E quando ele retorna, olha só, ele retorna com baixo volume. Então, uma entrada é a partir do momento que ele quebra essa liquidez aqui. Ele quebrou essa liquidez
Uma entrada foi aqui. E aí, o alvo seria justamente aqui esse contexto do semanal que eu expliquei. Se eu pegar o contexto do diário e eu pegar também o espelhamento dessa região aqui que ele rompe, eu tenho a confluência do primeiro e segundo alvo aqui, juntamente com essa área de valor aqui, que não foi testado. O preço caiu reto e elas não foram testadas posteriormente. E observe que aqui tem uma liquidez muito grande, porque tem alguns topos aqui que geram liquidez para o mercado. Então, olha só, tem confluência desses alvos aqui nessas duas regiões de área de valor. E a entrada foi justamente aqui nesse ponto, quando ele faz o pullback em cima dessa região. E pelo fluxo de ordem, eu tenho aqui, ó, em cima da região do mensal, semanal embaixo e o diário também. Após isso, quando o mercado vai subindo, as entradas que eu tenho, elas são entradas quando elas vão quebrando a liquidez dos maiores volumes. Então, por exemplo, quando ele sobe aqui e quebra essa liquidez, uma entrada poderia ser aqui, um stop ligeiramente aqui abaixo. Outra entrada seria quando ele faz esse volume de oferta aqui e ele quebra a liquidez, seria a entrada aqui com stop ligeiramente aqui abaixo, até que o preço chega na região. Essa região aqui do diário, ó, percebe que o preço começa a parar, e ele para justamente em cima dos alvos semanais da VWAP mensal, perto da POC desse semanal. Então, você vê que existem vários pontos de confluência. E aí, quando eu tenho esses pontos, eu começo a olhar o quê? Eu começo a olhar como que o volume está chegando. Lógico que o preço fez esse movimento tão explosivo para cima, o preço não vai voltar de uma vez. Então, o que eu preciso monitorar a partir desse ponto? Como que o volume vai começar a ser distribuído e começar a ver um ponto de reversão. E os pontos de reversão eu tenho aqui, ó. Aqui a estrutura do semanal, aquela VAL do semanal, e eu tenho aqui essa região do diário. E a partir desse ponto aqui, olha só, como é que você observa o volume? Nessa subida, como é que está o volume? Tem bastante volume de compra embaixo, teve um volume de oferta aqui expressivo que rompe, e ele rompeu desequilibrando para cima. Observe que depois ele volta testando justamente o imbalance dessa quebra de liquidez, e ele sobe. Só que quando ele chega em cima, percebe que aqui eu já tenho uma mudança aqui do controle. O preço começa a reverter com a demanda saindo. Então, aqui eu começo a ver que o preço começa a diminuir aqui, ó, a distância de um topo para o outro, e quando ele faz isso, o volume comprador começa a diminuir. Aqui ele faz um excesso na venda e ele vem de novo testar aqui essa região, e aí ele faz a lateralização. Então, ele veio na tendência, parou aqui e lateralizou. Quando ele faz a lateralização, é muito importante você ficar esperando um time perfeito para entrar. E o melhor time para entrada é quando você vê que o preço, além de esgotar a demanda, aqui, eu sei que está numa região boa para vender, mas além de esgotar a demanda, eu preciso ver o preço dando sinal de que realmente já está pronto para começar a cair. Então, aqui foi um sinal, nesse primeiro movimento aqui, quando ele faz essa quebra de liquidez e ele faz esses embalos aqui, olha só, eu tenho bastante ordens grandes na venda, aqui poderia ter uma entrada, mas observa que a partir do momento que ele começa a fazer esse volume grande na região onde a oferta começa a se ausentar, aqui seria um ponto para apertar o trail stop. E aí quando ele volta de novo, observa como é que vai ficando, ó. A compra vai saindo e a oferta vai aumentando o ponto de controle aqui. E aí nesse último movimento, que é normal o ativo fazer o teste de demanda, olha como ele faz esse teste de demanda aqui. Chega aqui rasgando tudo com imbalance, ó.
esses embalos aqui é um desequilíbrio por exaustão, possivelmente acionamento de stop, bastante ordens grandes nesse topo aqui. Só que quando faz esse cluster aqui de rompimento, olha só, a demanda vai diminuindo. E depois, ó, faz a reversão. E depois eu tenho 2 clusters de venda com volume inferior. E posteriormente eu tenho uma sequência. E eu tenho a POC desse maior volume comprador aqui sendo rompida. Então eu tenho uma quebra da liquidez dessa POC aqui. A partir desse momento, eu já tenho o quê? A tendência foi parada, o preço lateralizou, teve um checkout, ou seja, teve um falso rompimento aqui, com a exaustão da demanda. Agora eu tenho possível iniciativa do movimento, quebrando a liquidez, e aqui foi o time perfeito. Porque olha só, já tentou 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez ele rompe esse topo aqui, pegando liquidez nesse ponto. E agora eu tenho uma quebra da liquidez no maior volume de compra aqui do topo. Então, a entrada justamente nesses embalos aqui, com stop ligeiramente acima. E qual é o possível alvo? Eu tenho o alvo mais próximo, eu tenho a VWAP, que é o alvo mais próximo que eu tenho, e eu tenho essas regiões de fundo aqui, que pode ser regiões de liquidez que o preço pode vir testar. Então, ele passa da VWAP, depois ele vem testar aqui, ó. Tá vendo essa liquidez aqui? Foi quebrado também. Então, quando ele volta, ele faz simplesmente o pullback aonde? Em cima da liquidez da região de lateralização que foi perdida e foi rompida. Qual é o próximo alvo que eu tenho? Possivelmente, se eu pegar aqui, ó, espelhar esse fundo aqui, eu tenho aqui o próximo alvo, aqui na região, aqui deu quase 100, 500 pontos, eu espelho aqui mais 500 pontos para baixo, então tem a região aqui do 134.485. O que eu tenho nessa região? Eu tenho aqui, ó, uma reversão do semanal. Qual que é esse ponto? Esse ponto é exatamente esse pontinho aqui, ó, dessa estrutura do semanal. É essa VAL do semanal. Quando eu olho no diário, eu tenho aqui essa VAL do diário. Então, é o ponto onde eu posso ter aqui o encerramento dessa operação. Depois que ele volta para fazer o teste, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho, nesse ponto aqui, dessa POC de compra, onde não tem mais demanda para cima, eu tenho aqui o ponto que quebrou a liquidez. Quando o preço chega, ele faz um excesso, depois ele tenta romper e ele quebra a liquidez de novo desse ponto com ausência. Quando ele faz essa quebra de liquidez desse cluster e desse outro cluster, aqui caberia uma outra entrada, com stop ligeiramente aqui acima. Por quê? Porque não está tendo demanda aqui a partir desses pontos. E observa que, pela estrutura do semanal, quando o preço dá essa esticada, é normal que ele volte para fazer uma correção. E para pelo menos ativar a continuidade desse ponto aqui, ele faz o pullback. Se ele vai fazer o movimento para testar essa região aqui de cima, é natural que ele faça um pullback para testar aqui essa continuidade semanal para depois subir. Dentro do contexto mensal, a mesma coisa. Se ele ativou a reversão e adentrou dentro da área de valor semanal, é normal ele vir fazer o pullback em cima da VL para depois voltar a subir e testar a extremidade superior. Então, essa queda todinha aqui, ó, esse movimento de baixa hoje, seria simplesmente pegando esse contexto de retorno do preço, fazendo um corretivo em cima da região que foi rompida. E esse corretivo justamente para ativar aqui o teste e voltar a subir. Daí eu tenho essa região aqui como suporte. Então, analisando esse contexto, observa que eu não tenho nenhuma outra região aqui, eu tenho um vácuo nesse intervalo aqui. Por isso é normal o preço voltar, porque a compra não quis pagar mais nesse topo. Então, dentro desse contexto, observa que o preço faz o quê? Ó?
aqui, ele para em cima da VAL semanal e ele faz esse volumão e esse outro volumão. Quando você vendeu aqui e ele chegou nessa região aqui do semanal, aqui já é uma região para encerrar a operação. Por conta de que ele estava chegando num ponto interessante. Mas outra operação muito legal foi essa daqui, quando ele perde esse volume de compra aqui. Ó. Não faz sentido, né, esse volumão aqui e esse outro aqui ser compra e eles deixaram o preço quebrar a liquidez para baixo. Então aqui outra operação seria nesse ponto, com stop ligeiramente aqui acima. Daí ele busca a região que eu falei aqui nesse ponto, ó, que é a VH do semanal, a VAL do mensal, e ele busca também essas duas VH aqui dessas áreas de valor diário. E aí ele faz certinho o movimento corretivo em ABC. A ABC, observa, ele vem parar exatamente aqui na expansão dessa correção. Então, basicamente, nós tivemos aqui a melhor operação do dia, essa daqui de baixo. Na venda foi essa daqui, com todas as confluências. Aí eu tenho uma segunda operação de venda nesse ponto. E uma outra terceira operação de venda foi justamente nesse ponto aqui, quando ele quebra a liquidez. Então, você observa todo o contexto mostrando aqui tanto no diário quanto no semanal, mensal e aqui no fluxo de ordem. E bem só revisando nos pontos que eu marquei. Aqui a compra do rompimento das áreas de valor. Aqui em cima, esse ponto aqui foi a melhor operação de venda na máxima do dia. Aqui eu tenho uma segunda, quando ele vem fazer esse teste aqui, e uma terceira aqui na venda. Tudo dentro do contexto. Então, basicamente, essas foram as melhores operações do dia de hoje. Beleza, galera? Então, espero aqui ter contribuído para que você entenda mais sobre os princípios da área de valor e a interação do preço com essas regiões. E é muito bom, quando você entende esse contexto, você vê o mercado ali negociando e você sabe os pontos mais assimétricos para abrir as suas operações. E o que é legal é que quando a gente entra nesses pontos, por mais que você não conduza a operação toda, mas a simetria vale muito a pena. E rapidamente dá para pegar umas operações aí com uma lucratividade boa. E quem busca ali uma média de ganho diário na casa ali de seus 200, 300, 400, 500 pontos, é bem possível fazer isso aí todos os dias. Beleza? Tamo junto. Ótimos estudos. Desejo aí sucesso na tua carreira trader. E qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui que eu vou ajudando você a ter mais clareza sobre esses princípios, tá bom?